Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Vamos lá, queridos, eu mesmo faço a leitura. Os irmãos, por favor, nos acompanhem. Capítulo 23 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 12, nós iremos então até o verso 24. Diz assim a palavra de Deus: Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Esses 40, mais de 40, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vos-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Esse é o plano. Verso 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e tudo avisou a Paulo. Então, Paulo, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu o menino: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, comandante, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber, enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora terceira da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Amém? Deus nos abençoe nesta leitura e que nesta meditação o Senhor nos fale ao coração. Queridos, então estamos aí no capítulo 23 do livro de Atos dos Apóstolos, chegando aqui ao verso 12, após o comandante retirar Paulo às pressas de uma confusão que havia acontecido entre Paulo ali no sinédrio. Por conta do quê? Por conta exatamente do discurso que Paulo tinha feito lá entre eles, em que Paulo expôs saduceus e fariseus, e que ainda havia já também posto um questionamento sobre a índole do sumo sacerdote. Então veja, queridos, o que é que Paulo causou nesta reunião. Causou a discórdia. Perdão, ele não causou a discórdia, ele levantou uma discórdia que já havia entre fariseus e saduceus, e ainda pôs ali em dúvidas a índole do sumo sacerdote, Ananias. E aqui então nós entramos no nosso texto, em que nós temos aqui um plano de assassinato do apóstolo Paulo por meio de uma emboscada muito bem planejada, queridos, envolvendo, e esse é o grande problema, queridos, envolvendo a liderança religiosa da época, ou seja, aqueles que deveriam ser exemplos de santidade,
exemplos de verdade e de justiça, se mostram os piores dos homens, com uma atitude como essa, diante de uma terrível conspiração contra a vida de um homem. E aí, queridos, a pergunta que nos fica desde já, eu já quero dizer aqui que esse sermão eu vou pegar pesado, queridos. Posso? Vou pegar pesado, queridos. Abrir o verbo, como costumamos dizer. E a pergunta que fica aqui é a seguinte, diante dessa breve introdução aqui, para a gente se situar no texto que acabei de fazer, eu quero fazer algumas perguntas. Será que nós temos visto coisas semelhantes em nossos dias, a despeito de uma liderança religiosa? E de crentes de um modo geral? Será que nós temos visto crentes com as piores atitudes possíveis, atitudes semelhantes a que qualquer pecador desta vida tem? Será que também não temos visto estas coisas em nossos dias? De homens que deveriam amar ao próximo, mas odeiam o próximo. Hoje pela manhã na Barra do Sana, eu disse que eu não ia trazer um dos exemplos nesse meu sermão, que é pesado. Eu falei, não vou fazer não, porque é transmitido, né? Mas eu vou fazer. Eu vou fazer, queridos, porque nós temos vivido tempos tão difíceis que a gente precisa rasgar o verbo e falar de tudo, queridos. O último exemplo que eu quero trazer a despeito de que será que nós temos visto coisas semelhantes é a seguinte: será que nós temos visto por aí, nas diversas igrejas, em suas diversas denominações, pastores, líderes religiosos que estupram as crianças da igreja? Nós não temos visto isso por aí, queridos? Me perdoem esse tema pesado, queridos. Mas eu não posso deixar de fazer a igreja entender um tanto daquilo que está acontecendo aqui. Quando Paulo está denunciando uma hipocrisia generalizada dentro da liderança religiosa de Israel. Repetindo, daqueles em que se esperava a santidade, a justiça e a verdade, mas que se envolvem numa conspiração para o assassinato de um servo de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de sua igreja. Essa nossa reflexão, queridos, nós vamos dividi-la em duas partes. A primeira parte, a gente vai enfatizar aqui exatamente essa questão da hipocrisia dos religiosos. Nós vamos falar abertamente sobre isso, quando se espera o melhor de crentes e de líderes, e quando a gente acaba se decepcionando terrivelmente com as piores atitudes possíveis. E a segunda parte aqui da nossa reflexão, nós vamos tentar entender como que o Senhor lidar com isso. É o que nós temos aqui. Vamos lá? Então, aí no verso 12, mal amanhece o dia e os judeus se reúnem. E o termo traduzido por reunir, aí no português, o termo em grego, ele é um termo muito que vai além desta simples tradução. Se você tem uma caneta aí, você pode até anotar. O termo usado aqui para traduzido por reunião, na verdade é uma reunião para conspirar contra alguém, contra algo. Ok? Então veja que a nossa tradução para o português, ela ficou pobre, ela só simplesmente trouxe, quando amanheceu os judeus se reuniram. Não, queridos, não é uma reunião comum, como esta que nós estamos aqui fazendo. Mas o que nós temos aqui é uma reunião para conspirar contra algo ou alguém. E mais, como nós vemos aí no verso 12, é uma conspiração sob anátema. Pastor, o que quer dizer isso? Alguém sabe o que significa o termo anátema? Quem lembra?
O termo anátema, a grosso modo, ele significa simplesmente maldito. Simplesmente isso. E neste contexto aqui, significa, queridos, que estes homens estavam fazendo um voto com Deus no seguinte sentido, acredite nisso, queridos. Estão propondo um voto para Deus, dizendo mais ou menos assim: Senhor, nos amaldiçoe se nós não matarmos Paulo. O que é isso, queridos? O que é isto que nós estamos vendo aqui? E mais, a gravidade, o agravante, ainda se dá que estes homens se propõem ainda com juramento e com jejum. Queridos, o juramento e o jejum, partes importantes de uma religiosidade sadia, aprendida na história por grandes homens de Deus, e que foram inclusive inseridos na liturgia da igreja cristã. Votos, juramentos, jejuns, coisas preciosas em adoração a Deus, em culto a Deus, são usadas aqui em forma de blasfêmia, numa conspiração para matar um homem. Esta é a terrível realidade que nós temos aqui, queridos. Por parte, o texto diz, de pouco mais de 40 pessoas, eram mais de 40, está aí no verso 13, que entraram nesta conspirata. E aí, queridos, esse número aqui deixa-nos algumas perguntas. Quem são exatamente esses mais de 40? São apenas judeus que não acreditavam no Evangelho de Cristo Jesus? Ou há inserido nesse grupo aqui já judeus convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo? O texto aqui não vai nos informar a respeito disso. Contudo, queridos, o contexto anterior, que vai tratando do desenvolvimento daquilo que está acontecendo com Paulo aqui, quando ele é pego, ele é agarrado pelos judeus lá no templo, este contexto nos leva, ou nos sugere, que no mínimo há uma parte aqui de judeus convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo. Lembra-se da nossa reflexão? Quando Paulo chega a Jerusalém, ele logo procura os presbíteros e ele encontra Tiago, o líder da igreja cristã primitiva. E aí, ao conversar com Tiago e os demais presbíteros, Paulo começa a contar, lembra-se disso? Começa a contar aquilo que Deus fez com ele, viajando por aí pela Ásia, aonde muita gente converteu-se ao Evangelho. E aí, quando Tiago ouve esse testemunho, lembra-se? O que Tiago fala? Paulo, por outro lado, aqui em Jerusalém, milhares de judeus estão crendo no Evangelho. E é a partir deste contexto aí anterior, em que muitos destes já convertidos ao Evangelho, que Tiago já dizia para Paulo: Paulo, tem um problema. Chegou-se aqui uma fama no nosso meio de que você está pregando contra a lei de Moisés, contra o templo, e todos estão furiosos, Paulo. Ele estava falando de judeus convertidos ao Evangelho de Cristo Jesus. Então esse grupo de 40, pastor, não sei, mas é muito provável que havia uma participação desses crentes convertidos ao Evangelho. Obviamente que é uma incoerência completa. Como servos de Cristo Jesus vão perseguir e procurar matar um apóstolo de Cristo Jesus, permitindo-se receber acusações falsas contra ele, sem que ele tivesse a oportunidade de se defender. E aí, queridos, estes mais de 40 ainda envolvem parte do Sinédrio. Verso 15, nós passamos agora a entrar na parte em que eles apresentam o plano deles, a emboscada.
Agora notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vos apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Não é possível, queridos. Está envolvido aqui nesta conspirata os principais sacerdotes e os anciãos. Então veja em como que a hipocrisia foi dominando todo o contexto religioso de Jerusalém. Fiéis judeus, possivelmente alguns cristãos, e aqui parte do sinédrio, conspirando contra a morte de Paulo, num plano perfeito. Pede para o comandante trazê-lo aqui para a gente fazer mais algumas perguntas para ele. Mas no meio do caminho, eles iam pegar Paulo e assassinar o apóstolo Paulo, demonstrando a hipocrisia destes homens. Uma religiosidade de corar de vergonha qualquer um. Esta é a primeira parte, queridos. É a primeira parte onde nós aprendemos o quanto que a hipocrisia, a blasfêmia e todo tipo de pecado deste mundo, por vezes, se infiltra no meio da igreja. Por vezes, queridos, no meio da igreja, nós temos visto isto. Pessoas reproduzindo uma fé completamente incoerente com o que Cristo nos ensinou. Por parte de membros, por parte de líderes. Temos visto isto a 3x4. E aí, queridos, isso acaba sendo um grave problema, principalmente quando isso cai no colo da liderança da igreja. Porque é tão difícil a gente identificar isso em seu início. Sabe por quê? Porque é de onde se espera santidade. De onde se espera apego a Deus. E isto é um problema gravíssimo no meio da igreja. Sabe por que motivo, queridos? Porque a igreja, a membresia da igreja falha quando ela se doa cegamente aos seus líderes. Eis aí o motivo de tantas heresias sendo pregadas nos púlpitos e os crentes recebendo como se fosse a grande verdade e reproduzindo um falso ensino, sem conferir na Escritura, sem questionar o homem santo que é o pastor da igreja. Isso é um grave problema, queridos, que tem destruído muitas das nossas igrejas. E aí, queridos, nós temos uma seguinte situação. Pastor, como que nós podemos identificar, como que nós podemos lidar com estas coisas? Evitar que líderes religiosos, por exemplo, reproduzam uma religiosidade hipócrita. Como que a gente descobre isso? Eu quero trazer duas coisas que nós devemos fazer sempre para evitar essas coisas no meio da igreja. A primeira coisa não está no texto, mas é um ensino clássico de Cristo Jesus. Quando ele pregou lá no Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus, quando ele disse assim: toda árvore que produz bons frutos, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E aí Jesus prossegue dizendo: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E aí o ensino: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, primeiro ensino, queridos. Olha para a vida dos seus líderes, dos seus pastores. Ele é um pastor sério? É. Veja como que ele trata a esposa.
Veja como ele educa os seus filhos. Veja se ele não deve na quitanda da esquina há 2 anos e não paga, enquanto compra camisas caríssimas e não paga as suas dívidas. Veja se ele é bênção no reino de Deus, ou se ele só causa problema. Veja se ele alimenta o povo com o evangelho da verdade, ou se ele apenas enrola. Então, o primeiro ensino básico, queridos, para nós evitarmos sermos surpreendidos de forma horrível por uma liderança que é hipócrita, que não reproduz uma religiosidade sadia, é observar os seus frutos, ok? Primeiro ensino básico. Mas talvez alguém diga assim, pastor, mas se ainda assim nós falharmos nesta análise, se ainda assim nós não conseguirmos identificarmos, porque, irmãos, tem gente que não é fácil, não. Tem gente que veste uma capa de bom moço, isso em todas as áreas da vida. Basta olharmos para as pessoas que sofrem golpes econômicos aí. Lembra-se daquele golpe clássico de saidinha de banco, que a pessoa vem com um número assim de premiado na Mega Sena, né? E chega, aborda você e fala assim, olha só, fala todo humildemente aqui, mas eu ganhei na Mega Sena aqui, ó, e mostra, só que ele apostou na semana seguinte, né, os mesmos números da semana anterior. E ele mostra o comprovante aqui, ó, ganhei na Mega Sena, só que eu não sei como é que eu faço isso. Como é que eu vou lá? Eu tenho medo. Você não quer me ajudar a ir lá na loteria para eu ganhar o prêmio, não? Quem nunca ouviu essa história, né? E aí a pessoa, tá, eu vou com você. Ela, não, toma lá para mim e vai lá que eu fico te esperando aqui. Você vai lá e recebe para mim. Aí tá. Aí quando a pessoa vai, você, peraí. E se você fugir com o meu dinheiro? Né? Nem te conheço direito, estou te dando o meu comprovante aí que ganhei R$1 milhão. E se você fugir com o meu dinheiro? E aí a pessoa olha e fala assim, não, me dá aqui a sua carteira, o que você tem? Você tem quanto? Ah, eu tenho R$500 aqui. Não, deixa esses R$500 comigo para ser minha garantia. E aí você vai lá, não tem prêmio nenhum, quando a pessoa volta, ela levou tudo seu. E aí as pessoas que sofrem esse golpe dizem o seguinte, mas era uma senhorinha, tão humilde, um semblante tão tranquilo. Ah, pastor, será que não tem liderança por aí, religiosa, que sabe enganar o povo? É verdade. É verdade. Então, como evitar essas coisas? Segundo ensino, queridos. Esse segundo ensino eu preciso ler do verso 16 ao 24, todo o texto, para que a gente analise no final. Mas, obviamente, que eu não vou ler todo, eu vou aqui só apontando o que acontece. Então, a partir do verso 16, dentro daquela conspiração entre mais de 40 judeus e líderes religiosos, né, sacerdotes e anciãos, procurando ali um plano para matar Paulo, o que acontece? Um sobrinho de Paulo, sabe-se lá como, está aí no verso 16, ele ouviu esse plano. Ouvindo esse plano, verso 16 ainda, ele entra na fortaleza e avisa Paulo. Mas como assim que ele avisa Paulo? Como é que ele entra na prisão assim? Ué, o que nós trabalhamos nos textos anteriores? O comandante teve simpatia por Paulo e medo, porque Paulo era cidadão romano e ele já tinha mandado amarrar Paulo. E só essa ação dele, ele poderia ser criminalizado por isso. Então ele ficou assim, todo cheio de dedos com Paulo. Então Paulo aqui na fortaleza, ele não era um prisioneiro, ele estava sob custódia. Provavelmente ele não estava nem em celas. Então, certamente, ele tinha essa liberdade de receber visitas. E aí, esse menino, por que menino, pastor? Aqui fala em rapaz, mas, mais uma vez, o termo original no grego dá-nos uma ideia de que talvez seja um menino de até 10 anos no máximo. E aí ele vai lá e conta tudo para Paulo. E aí o verso 17, Paulo, ouvindo essa história, esse trama, ele chama 2 centuriões, um dos centuriões, e fala o seguinte, pega esse menino,
e leva esse menino até o comandante para ele contar ao comandante uma situação muito importante. É importantíssimo o que está acontecendo. Verso 18, eles levam até o comandante esse menino, e aí ele diz, olha, Paulo mandou trazer esse menino aqui para falar contigo. E aí o comandante, no verso 19, pergunta para ele, que tens para me falar? E aí o verso 20, o menino começa a contar. Olha, está acontecendo isso, isso, isso. Os judeus, mais de 40, se juntaram com sacerdotes e anciãos planejando matar Paulo. Eles vão te pedir, comandante, para interrogá-lo uma vez mais. E aí no caminho eles vão pegar Paulo e vão matar Paulo. Verso 22, o comandante então acredita no menino. E aí o que ele faz? Ele despede o menino e em seguida, versos 23 e 24, ele chama os centuriões e prepara toda uma estratégia com um exército, queridos. 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia, preparando animais para levar Paulo com segurança ao governador Félix. Por que nós recontamos toda essa parte para respondermos o seguinte, pastor, como evitarmos que líderes religiosos, que falsos pastores façam-se presentes no nosso meio, passando-se por ovelhas, por bons moços? Como nós conseguiremos identificar essas pessoas? A resposta é, queridos, se falharmos nesta identificação, uma vez que nós tememos a Deus, a resposta é, o Senhor nos guardará. O Senhor há de promover todos os meios para que o pior não aconteça, se de fato temos uma vida no Senhor, se tememos a Deus. Queridos, você conseguiu perceber, por isso que eu fiz questão de recontar todos esses versos, você conseguiu perceber como que Deus foi movendo um monte de coisa? Tocando o coração de tanta gente. Primeiro, foi o Senhor quem colocou esse menino perto de onde estava havendo todo aquele trama, aquele plano, e o menino ouviu. Uma criança. E o Senhor deu sabedoria a essa criança para entender o que estava acontecendo e ir até Paulo. E facilmente entrar na fortaleza e falar com Paulo, porque Deus deu a Paulo, ou ao comandante, uma simpatia por Paulo. E aí, chegando lá, Deus tocou o coração daqueles centuriões para ouvirem Paulo. Porque, queridos, qual é o centurião que dá ouvidos para presidiário? Eu quero falar com você. Vai falar com a sua avó. O Senhor tocou no coração daquele centurião e ouviu Paulo falar do menino. E aí esse centurião pega esse menino e leva até o comandante. Queridos, Jerusalém nesse período estava em polvorosa. E este comandante era responsável pela paz neste lugar. Então ele já estava tenso, porque ele tinha mandado amarrar Paulo. E ele estava tenso porque a multidão queria matar um prisioneiro romano, ele não poderia deixar. Jerusalém estava em polvorosa, o comandante tenso, e aí chega alguém e fala assim, olha, tem um menino aí de 10 anos de idade que quer falar contigo. Qual o comandante que pararia para ouvir o menino, queridos? Já procurou conversar com um vereador que veio pedir o voto na sua casa e foi eleito? Não é assim que acontece, né? Na época da eleição, ele vai lá na sua casa, evangelista Ronaldo, quanto tempo? Eu conto com você para você votar em mim, Ronaldo. E o seu voto, o voto da sua esposa, o voto da sua igreja, hein, Ronaldo? Conte comigo. Aí ele é eleito, Ronaldo vai lá no gabinete dele, só quer dar um bom dia para ele. Avisa aí o vereador aí que quem está aqui é o Ronaldo, amigão dele. Não é assim que acontece? O vereador não atende, não. Lá dentro ele fala assim, já vai pedir coisa. E eu todo atarefado vou lá atender.
Queridos, Deus tocou no coração do comandante para atender uma criança e acreditar na história da criança. E se já não bastasse todas essas coisas, Deus toca o coração do comandante para trazer um exército inteiro, como costumamos dizer nos dias de hoje, né? Armados até os dentes, para proteger Paulo. Queridos, o que é isto? É Deus guardando os seus servos. Esse pensamento, queridos, é muito pertinente para os dias de hoje. Pelas muitas tribulações que nós temos enfrentado nesta vida de pandemia, doenças, problemas econômicos, tantos problemas, e por vezes nós vemos crentes se desesperando com estas coisas. Queridos, não! Aquele que teme a Deus não se desespera com nada. Aquele que teme a Deus espera no Senhor e sabe que Ele soberanamente providenciará todas as coisas para guardar a nossa vida. Então nós não tememos a pandemia, nós não tememos a economia, nós não tememos nada, tememos a Deus. E tão somente a Deus. Obviamente, o que não implica que venhamos a ser relaxados, por exemplo, com os cuidados dentro da pandemia. Eis aqui os irmãos de máscara. Eis aqui o fato de que fecharemos as igrejas, a nossa igreja. Isso é desespero? Não. É prudência confiando naquele que nos guarda. Pastor, o plano era perfeito, hein? O plano era perfeito. Como que ia dar errado, queridos? Eles só se esqueceram do Deus a quem diziam servir. Conforme diz Salomão, em Provérbios capítulo 21, verso 30, ele diz: não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Afinal, Ele é o nosso Deus ou não? Esta reflexão deve nos trazer segurança nesta vida. Esta reflexão deve nos trazer serenidade em meio ao caos. Crente se entristece, como no luto do Wesley, do presbítero Wesley, como no meu luto. Dói. As doenças também nos oprimem, mas nada tira a serenidade, a segurança e a esperança daquele que teme a Deus e espera nele. Queridos, se de fato atentarmos para essas coisas nesta vida, e aqui eu faço um apelo aos irmãos, atentem para isso que nós tratamos aqui nessa segunda e última parte desse sermão, para que tenhamos uma vida graciosa, para que tenhamos paz no nosso viver, para que a glória do Senhor seja o único norte da nossa vida, para que as nossas preocupações estejam reduzidas apenas àquilo que nós devemos realizar para Deus. Nós não nos preocupamos demasiadamente com as coisas desta vida, nós nos preocupamos com a nossa santidade, com a nossa fidelidade e com a nossa vida aos pés do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.